Saudações! Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Boa tarde para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, de bom dia. Vamos juntos em mais um conteúdo exclusivo em que vamos desdobrar 10 questões da Lei Administrativa 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, uma lei federal aí que veio trazendo aí alguns procedimentos que aduzem ao servidor público, aqueles que estão ingressando na área da carreira pública, na máquina da administração pública, propriamente dito. Lembrando, pessoal, para a gente poder já iniciar esse conteúdo e já deixar essa ressalva, que se trata de uma lei desatualizada. Essa lei teve aí umas inovações por meio do mês de outubro, o qual a Lei de Improbidade Administrativa teve algumas evoluções, alguns requisitos foram vedados, e aí nós temos, por meio desse conteúdo propriamente dito, o qual vamos desdobrar essas nossas 10 questões, por meio das questões desatualizadas, porque nós estamos acompanhando alguns editais que vieram antes dessa lei de improbidade administrativa. Então, para você que está concorrendo a um cargo público, que foi por meio aí do edital dado a partir de outubro, essa lei não vai lhe favorecer. Bacana? Tranquilidade? E para você que está chegando, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, faça crítica, deixe sugestões. Feedback de vocês é imprescindível para qualificarmos e apurarmos a qualidade desse canal. Beleza! Lei 8.429, uma lei federal, Lei de Improbidade Administrativa, ou também conhecida como LIA. Beleza? Nossa passagem de hoje reflexiva, que aduz as coisas do alto, as palavras do nosso Senhor, que foram nos dados por meio da Bíblia, das Escrituras Sagradas, está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que vai nos dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Meu amigo e minha amiga, confiar em Deus e reconhecê-lo em todos os seus caminhos é o segredo para a gente endireitar nossa vida. Isto é, se você não confiar em Deus e não o reconhecer em seus caminhos, pode se esforçar o quanto que for as coisas, confiando na sua própria capacidade, vai sempre dar com os burros na água. Por isso, meu amigo e minha amiga, o alerta para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Usando a inteligência, é fácil compreender esse provérbio. Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas e tem total capacidade de dirigir os nossos passos. O que sabemos nós diante do entendimento dele? Logo, o mais inteligente é confiar nele e o nosso caminho, e não em nosso próprio entendimento. Reconhecê-lo em seus caminhos e colocá-lo à frente de tudo, enxergar sua vida com os olhos espirituais. Não pensar que algo aconteceu por acaso ou pela capacidade de suas mãos. Não olhar para as vitórias e achar foi que seu próprio esforço, com seu braço que alcançou. Confiar nele em todos os momentos é não achar que consegue fazer algo melhor do que Deus somente por ter um par de braços e uma pernas visíveis. Esse é o convite. Faça a prova disso hoje, confie em Deus de todo o seu coração, coloque sua vida totalmente nas mãos deles e reconheça em todos os seus caminhos. Você certamente verá tudo se endireitar. Meu amigo e minha amiga, se você ainda não tem colocado a sua vida, os seus caminhos, os seus propósitos diante de Deus, coloque hoje, aceite o convite, uma decisão, é aceitar essa palavra, ser fiel a Ele, confiar os seus destinos. De fato, meu amigo e minha amiga, só por meio da fé que você vai conseguir ligar aqui na terra, nos céus. E essa fé está aqui em sua palavra, está na oração, está na obediência, está em crer, meu amigo e minha amiga, que um Deus que não existe visualmente, Ele está conosco do nosso lado, tão próximo quanto a própria roupa que nós usamos. Este é o fundamento, essa é a base, colocá-lo em primeiro lugar, frente de tudo, colocar os seus mandamentos, amar o próximo, não ter maus olhos para as coisas de fato que a gente possa estar levando o nosso entendimento, mas sim conforme a palavra dele, tudo é santo, conforme assim Deus santificou. Leve, meu amigo e minha amiga, esse provérbio para a sua vida, está lá em capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, e você notará com certeza as evoluções, os resultados, pois Deus não é homem, Deus não é filho de homem, meu amigo e minha amiga. Nesse mundo estamos sujeitos à falência, estamos sujeitos ao erro pela nossa própria natureza, quem dirá o próximo? Agora Deus não, Deus é perfeito, Deus é suficiente, Deus é santo e Ele sabe o dia do amanhã. Ele é o Senhor do amanhã e só Ele sabe os melhores propósitos para você. Então leve o nosso Senhor Jesus do seu lado, pois saiba, meu amigo e minha amiga, não só nessa terra, mas no porvir, você vai ser mais do que merecedor de tudo aquilo de melhor que Ele tem nos dado. Bacana? E que nos dará ainda na vida eterna. Tranquilidade? Partamos então para o nosso objeto de estudo, depois dessa passagem reflexiva. Pessoal, eu começo a falar de Deus aqui, eu não parar, se eu não dar um break aqui, a situação fica
fica até desconcertante. Eu gosto muito de falar de Deus, para mim é muito satisfatório poder levar a palavra de Deus, saber que por meio dela tantas pessoas conheceram a verdade, essa verdade mudaram as vidas, assim como aconteceu comigo. Espero que isso aconteça com você também. E agora, sem delongas, partamos para o nosso objeto de estudo, propriamente dito, nossa questão de número 1 na tela. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todo ato de improbidade administrativa é também crime? Letra B. Algum ato de improbidade administrativa é também crime? Letra C. Nenhum crime é também ato de improbidade administrativa? Letra D. Todo ato de improbidade administrativa é também prejuízo ao erário? E letra E. Todas as alternativas se encontram incorretas. Pause o vídeo, troca uma ideia com a questão aí, pois partamos para o nosso gabarito. E aí eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, você que estava fugindo do RLM, do raciocínio lógico, eu odeio essa matéria, isso não é para mim, aqui nós pegou você. Veja, meu amigo e minha amiga, que não tem como correr não, se correr o bicho pega. Veja que nós temos aqui nada mais do que, propriamente dito, um RLM. Veja que foi constituída uma questão por meio da Lei de Improbidade Administrativa com viés ideológico de raciocínio lógico. Bacana? Então não adianta fugir não, que uma hora vai te pegar. Aceite, encare os seus medos, pois nosso gabarito é a letra B. Pessoal, lá no artigo 19 vai dizer que constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe inocente. E lá nós temos uma única pena, que é de detenção de 6 meses a 10 meses e multa. É o único ilícito penal. Então, ou seja, algum ato de improbidade administrativa é também crime. Não são todos, não são nenhum, é algum, apenas um. Bacana? Então, cara, isso é RLM, inclusive, lembrando a todos que nós temos também conteúdo de raciocínio lógico no nosso canal de forma gratuita, em questões, você localiza esse conteúdo. Bacana? Questão de número 1, letra B, B de Bíblia Sagrada. Tranquilidade. Questão de número 2. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta especificamente contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que violar os deveres de honestidade, parcialidade, legalidade, lealdade, instituições, e notadamente, alternativas, letra A, negar a publicidade dos atos oficiais, letra B, facilitar para que o terceiro se enriqueça ilicitamente, C. Conceder indevidamente benefício administrativo ou fiscal. D. Representar negligência de arrecadação de tributo e na conservação do patrimônio público. E nossa última alternativa, E. Consistir em uso em proveito próprio de bens e valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública. Questão de número 2 na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão aí, pois nosso gabarito vem chegando. Trata-se da letra A de amor. Pessoal, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, parcialidade, legalidade, lealdade das instituições. E, notadamente, isso aí são aquelas prerrogativas, pessoal, dadas lá no artigo 11, que vai nos trazer os atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Dentre estes, nós temos também o inciso 4º, que vai dizer negar a publicidade dos atos oficiais. Então, por meio aí do artigo 11, nós temos outros incisos também arrolados que atentam contra os princípios da administração pública. Nós temos lá o inciso 4º, que vai nos dizer que negar a publicidade dos atos oficiais. As demais se encontram incorretas. Bacana? Tranquilidade? Partamos para a questão de número 3. Atribuição para representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a praticar ato de improbidade é conferido expressamente pela Lei de Improbidade Administrativa. Letra A qualquer pessoa. Letra B, privativamente ao Ministério Público. Letra C, exclusivamente ao corregedor do órgão público. Letra D, ao delegado de polícia quando houver indícios de crime. Letra C, ao servidor público, desde que autorizado pelo seu superior. Questão de número 3 na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão aí, pois nosso gabarito vem chegando, meu amigo e minha amiga. Se você colocou a letra A, você acertou, pois de fato temos aí A de amor. Qualquer pessoa, pessoal, isso vai estar lá já no capítulo dos procedimentos administrativo e processo judicial, que vai dizer que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa. Se não, vejamos, você está na porta da sua casa e vê uma viatura
parada próxima à sua casa, uma viatura da Polícia Militar, da Guarda Municipal, qualquer das instituições aí que estão abrangidas aí pela administração pública, e você vê um ato ali acontecendo, pessoal. A viatura transportando algum material de construção, a viatura ali carregando familiares da pessoa, fazendo uso aí de um transporte, né, uma forma de transporte coletivo por meio da viatura. Você tem essa autonomia de ensejar aí, de representar essa autoridade lá por meio da administração pública, e o qual, por meio dessa sua informação, vai ser instaurado, vai ser destinado aí esse ato de investigação que vai identificar se houve de fato ali um ato de improbidade administrativa. Então qualquer pessoa pode dar ato a essa legalidade. Então veja que diante de qualquer situação ali, não é o Ministério Público, é o corregedor do órgão público, o delegado de polícia quando houver indício de crime, ao servidor público desde que autorizado, qualquer pessoa, minha amiga, minha amiga. No entanto, que nós temos hoje os números de ouvidoria, correto? O sistema de ouvidoria exatamente para apurar essas infrações disciplinares, bem como os atos de improbidade administrativa que são dados àqueles que pertencem à administração pública, direta, indireta, servidor ou não, aqueles que estão de forma temporária. Beleza? Isso vem nos dizer que é de forma transparente. E aí vai ter todas as competências que vão ser dadas lá, de modo que aquilo que você venha a passar por meio da ouvidoria não seja externado, ou seja, sigilo total. Então, alternativa aí, letra A, satisfaz nosso gabarito da questão de número 3. Questão de número 4 na tela. A improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por agente público durante o exercício da função pública ou decorrente desta. De acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão em... Aí nós temos a exceção, pessoal. Veja aí, pediu a exceção. Letra A, perda da função pública. Letra B, ressarcimento ao erário. C, indisponibilidade dos bens. D, cassação dos direitos políticos. Letra E, poderá incorrer em ação penal. Questão de número 4 na tela. Pausa o vídeo, bate uma ideia com a questão, pois partamos para o nosso gabarito. Pessoal, veja que no que diz respeito a esses atos de improbidade administrativa, isso vai estar rolado lá no artigo 34, do artigo 37, que é da administração pública, propriamente dito, é um capítulo que é dado à administração pública, aos servidores públicos. Inclusive, nós temos questões acerca dessa matéria no nosso canal, por meio da nossa playlist que você localiza de modo gratuito. Veja que lá no artigo 37 foi irradiado no parágrafo 4º todas essas consequências que vão nos dizer que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, não cassação dos direitos políticos. A exceção, ela está aqui na letra D. Veja que vai ter lá a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, que está aqui na assertiva de letra A, está correta. Nós temos lá a perda da função pública, de fato, poderá ocorrer, conforme dito na questão a indisponibilidade dos bens, C, ressarcimento ao erário, e ainda no final vai dizer que sem prejuízo da sanção penal cabível, ou seja, poderá incorrer na sanção penal. Veja que nós temos esse dispositivo por meio da Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, e aduz aí a lei de improbidade administrativa. Bacana, tranquilidade, mais uma questão aí que você tem de levar para sua prova. Essas questões, pessoal, que aduz aí esses atos, né, que vão importar aí essas regras da administração pública que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, é mais velho do que andar para frente. Então isso você tem que levar para sua prova, isso é o básico. Pois lá no seu caderno de prova, isso é uma questão dessa cair. Se você errar, você não pode se dar esse luxo. Não pode dar o luxo de perder uma questão dessa. Bacana? Tranquilidade? Partamos para a questão de número 5. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente do terceiro, o ressarcimento dar-se-á. Letra A, parcial ao dano. C, dolosa ou culposa. B, integral ao dano, somente C, culposa. C, integral ao dano, C, dolosa ou culposa. D, parcial ao dano, C, culposa. E E, parcial ao dano, C, dolosa. Pessoal, questão de número 5 na tela aí. Partamos para o nosso gabarito. Trata-se da letra C. C de Cristo. Cristo nos ajude. Cristo é conosco. Cristo é bom o tempo todo. Pessoal, trata-se da letra C. Nós temos esse dispositivo lá no artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa, que vai dizer que, ocorrendo a lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente de terceiro, dar-se-á integral ressarcimento ao dano. Beleza? Tranquilidade? Então, integral ao dano, se dolosa ou culposa. Independente de que seja culposa, vai tacar esses atos que vão importar aí, os atos da Lei de Improbidade Administrativa. Bacana demais?
desde que haja omissão, se for por omissão, quaisquer que seja negligência, imprudência, imperícia, vai ser ensejado aí os atos de improbidade administrativa. Beleza. Questão de número 6 na tela. A improbidade administrativa não enseja, letra A, multa civil, letra B, privação de liberdade, letra C, perda de bens e valores, D, ressarcimento integral ao dano, E, proibição de contratar o poder público. Questão de número 6 na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão, se necessário for, pois nosso gabarito vem chegando à frente. Temos aí, por meio da letra B, a privação de liberdade. E, de fato, meu amigo, minha amiga, atos de improbidade administrativa ou a lei de improbidade administrativa, ela não enseja privação de liberdade. Nós temos lá no artigo 37, conforme dito na questão de número 5, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, disponibilidade dos bens e ressarcimento erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Contudo, pessoal, não haverá de ter privação de liberdade. Bacana demais? Então vai decorrer multa, vai decorrer perda dos bens e valores, ressarcimento integral ao dano, proibição de contratar o poder público. Contudo, privação de liberdade, não. Isso não existe na lei de improbidade administrativa. Beleza? Tranquilidade? Questão de número 6, B de Bíblia, Bíblia Sagrada. Partamos para a questão de número 7. Segundo a Lei 8.429, o agente público que deixa de apresentar contas quando está obrigado de fazê-lo comete ato de improbidade administrativa. Questão de número 7, letra A, que cause lesão ao erário. B, que importa enriquecimento ilícito. C, que atenta contra os princípios da administração pública. D, punido com pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa. E letra E, punido com suspensão dos direitos políticos, 5 a 8 anos, pagamento de multa em até 4 vezes o valor do dano. Pessoal, questão de número 5, questão de número 7, na tela. Pause o vídeo, se necessário for, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz aí novamente a letra C, C de Cristo. Pessoal, veja que no que diz respeito aí, o agente público que vai deixar de prestar contas quando for obrigado a fazê-lo, vai ensejar, pessoal, lá no artigo 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Mais um ato aí que vai atentar contra os princípios da administração pública, que vai violar a ação, omissão dos deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade às instituições e, notadamente, lá no inciso 6º agora, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, pessoal, os princípios da administração pública são os princípios mais leves, mais suaves, menos ofensivos, tá? Não tem um rigor assim que vai ofender propriamente dito o servidor. Então veja que aqui vai deixar de prestar contas quando esteja obrigado de fazer, é uma coisa mais amena, assim como a questão de número 2, salvo engano, a questão de número 2 que nós trabalhamos, que é aquele que negar a publicidade dos atos oficiais, né, ele vai estar importando lá no artigo 11, que é aquele que vai atentar contra os princípios da administração pública. Então é uma coisa mais tranquila, mais branda. Com esse olhar, você consegue desdobrar essas questões que vieram a ser dadas por meio do artigo 11, que aduz esses princípios contra a administração pública. Bacana? Questão de número 7, C de Cristo. Questão de número 8 na tela. A Lei 8.429, que versa sobre a improbidade administrativa, existe a representação ou declaração de bens e valores pertencente ao patrimônio do agente público, como condição para: letra A, a posse apenas. B, o exercício apenas. C, a nomeação apenas. Letra D, a posse e no exercício. E, na nomeação e exercício. Questão de número 8 na tela. Pause o vídeo, bate mais uma bola com a questão aí, pois nosso gabarito vem chegando. D de Deus. Pessoal, veja que aquele que for empossado e estiver no exercício, haverá de prestar contas aí no que diz respeito aos bens que compõem o seu patrimônio privado. E aí isso vai ser arquivado no serviço pessoal da administração pública. Então lá na posse, você tomou posse, o que você tem? Qual que é o seu patrimônio? O que você tem guardado no banco? O que você tem de bens, valores, inclusive irradia para a família. Tá? Então veja que tem de ter essa apresentação aí na posse e no exercício você deverá apresentar aí, com base aí no seu andamento na administração pública. Bacana? Então será na posse e no exercício. Tranquilidade. Questão de número 9 na tela. A Lei 8.429 rege os atos de improbidade administrativa. Tais atos representam a lesão à administração pública e, embora não sejam tipificados como crimes, são atos ilícitos civis sujeitos a sanções. Quem esteja sujeito a cometer improbidade administrativa e sofrer as penalidades referidas na lei.
Questão de número 9 na tela. Letra A. Apenas ao cargo de chefia. B. Qualquer pessoa, servidor ou não. Funcionário público, desde que sejam concursados. D. Apenas aqueles que prestam serviço voluntário à administração pública. E letra E. Qualquer pessoa prestadora de serviço, desde que oneroso à administração pública. Questão de número 9 na tela. Pause o vídeo, troca uma ideia com a questão aí, pois partamos para o nosso gabarito. Pessoal, essa questão é outra questão da família dos famigerados. Isso vai estar no seu caderno de prova. É o conceito da abrangência, da aplicabilidade dessa lei, que aduz aí a lei de improbidade administrativa. Então veja que qualquer pessoa, servidor ou não, vai ser abrangida aí pela lei de improbidade administrativa. No artigo 1º, nós temos lá os dizeres: os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração pública direta, indireta, fundacional, de qualquer dos atos dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, dos territórios, empresa corporada, patrimônio público, entidade para cuja criação custo erário haja concorrido, concorra mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Pessoal, então, ou seja, é o grande Leviatã, é intocável. Se esbarrou o dedo lá, mesmo que seja curioso, vai tomar ferro. Então saiba que qualquer pessoa, independente do curso que se der aí, às vezes seu vizinho que não tem nada a ver com a história, ele vai ser de alguma forma indireta, punida, ou por meio aí de ser arrolado num processo, de ser colocado diante de um juiz para falar algo que aduza, esclarecer, lançar luz ao processo. Então veja que de fato a administração pública é intocável, pessoal. Veja que a administração pública é intocável. Qualquer pessoa estará sujeita a esses atos que importem atos de administração pública. Então veja que é qualquer pessoa. Tranquilidade? Algumas leis, pessoal, igual a questão da lei de abuso de autoridade, existe alguns segmentos. O direito penal dos crimes contra a administração pública, existe alguns segmentos, algumas abrangências. Agora, se aqui é uma amplitude, é a lei de improbidade administrativa. Ela pega todo mundo, sem exceção. Bacana? Tranquilidade? Nossa questão de 2009, que aduz os atos aí que representem a lesão ao patrimônio público, que vão contemplar quais pessoas vão ser abrangidos por qualquer pessoa, servidor ou não. B de Bíblia. Questão de número 10. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. O agente público que recusar prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa será punido com pena de: letra A, advertência verbal e por escrito. D, detenção de 6 meses e multa. C, suspensão com reincidência à demissão. D, demissão a bem de serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Letra E, exonerado a bem de serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Questão de número 10. Na tela, pausa o vídeo, bate uma ideia com a questão, pois partamos para o nosso gabarito. Pessoal, trata-se da letra D. Vai ser a demissão que vai ser ensejada aí a bem de serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Aquele, pessoal, servidor que não prestar aí contas, que recusar a prestar essa declaração dos bens dentro do prazo determinado, ou que venha a prestar de modo falso, ele vai ser punido com demissão a bem de serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então, meu amigo e minha amiga, é mister, é imperioso, é necessário, é imprescindível que você faça aí já, se você estiver querendo buscar um cargo público, se estiver querendo ser investido na administração pública, você já está já atento quanto a essa demanda, pois a sua repartição irá lhe cobrar esses documentos, irá lhe cobrar, e saiba que a demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, vai dar por meio aí no decorrer, que é lá no exercício. Nós trabalhamos na questão de número 8, que dizia que na posse no exercício haverá de ter essa declaração dos bens. Então, na posse que você prestou, saiba que no seu exercício, no andar aí da administração pública, você terá de apresentar. E caso isso não aconteça, a demissão lhe chegará. Beleza? E sem prejuízo das outras sanções penais cabíveis. Beleza? Tranquilidade? Questão de número 10, letra D. D de Deus. Deus é bom o tempo todo. Pessoal, findamos mais um conteúdo, espero que tenham gostado. Aqueles que ficaram conosco até o final, vamos juntos. Que Deus abençoe mais e mais. Seja uma bênção e valeu!